Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, nós vamos seguir com o nosso mini curso para a criação de brinquedos pedagógicos. E, nesse vídeo, nós iremos tratar sobre um aspecto fundamental antes de nós começarmos as várias etapas de produção, que é o planejamento. A proposta desse vídeo, então, é nós criarmos um projeto com um passo a passo para essa criação, em que nós iremos apresentar a nossa ideia, iremos definir para nós mesmos o que nós teremos que fazer para criar o nosso brinquedo. Para isso, eu dividi o projeto em 3 etapas, e a primeira delas, evidentemente, é a definição do nosso brinquedo, é a apresentação daquilo que nós iremos fazer. Então, aqui eu coloquei algumas perguntas que nos ajudam a formular essa apresentação. A primeira delas é: o que é o nosso brinquedo? Ele vai ser o quê? Vai ser um quebra-cabeças adaptado? Vai ser um jogo de tabuleiro? Vai ser um jogo de cartas? Vai ser um jogo de tabuleiro que vai falar sobre o quê? Que vai falar sobre Revolução Industrial, que vai tratar sobre a questão do movimento dentro da física, enfim, sobre o que será esse nosso brinquedo. Segundo, nós temos que falar como ele vai funcionar. A gente não precisa colocar aqui as nossas regras, toda a mecânica que vai envolver o nosso jogo. Mas pelo menos assim, ele vai ser um jogo de cartas, ele vai ser um jogo de tabuleiro em que os jogadores terão que mover os seus peões para tal sentido, para tal direção. O nosso brinquedo, por exemplo, pode ser uma maquete em que os participantes vão brincar de construir a sua própria cidade dentro de uma Grécia Antiga, por exemplo. Então, a ideia aqui é pensar em linhas gerais como vai funcionar, qual vai ser a lógica central do nosso brinquedo. Junto com isso, é importante nós pensarmos qual vai ser o público-alvo, ou seja, para quem nós estamos direcionando esse brinquedo. Para crianças que estão em fase de alfabetização, para jovens de 12 anos do ensino fundamental que vão lidar com a aprendizagem sobre Segunda Guerra, para crianças que estão aprendendo uma língua estrangeira, para crianças com baixa visão que têm tais e tais necessidades. Então, pense em definições para o seu público-alvo. Pode ser na questão da faixa etária, pode ser na questão de necessidades especiais, pode ser até em aspectos voltados para a aprendizagem que tu quer desenvolver. Mas é importante ter essas definições para ti mesmo, para que você possa pensar em detalhes que atendam ao seu público. Em seguida, é importante pensar um pouco mais sobre o assunto, definir um pouco melhor sobre o que o seu brinquedo irá tratar. O meu brinquedo quer tratar sobre uma batalha que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, sobre as relações entre os deuses na mitologia grega, sobre uma determinada situação em que os participantes vão ter que simular conversações em uma língua estrangeira, enfim. Então, é importante aqui trazer de forma mais clara, pelo menos, o assunto central que o nosso brinquedo vai envolver. Junto com esse assunto, é importante apresentar também uma ideia sobre as aprendizagens. Olha, esse brinquedo que eu estou criando aqui, ele é mais voltado para o desenvolvimento de habilidades motoras, ele é mais voltado para o desenvolvimento de raciocínio lógico, ele quer tratar sobre algum conteúdo específico dentro de uma disciplina específica. Então, quais aprendizagens ele vai mobilizar? Às vezes ele vai envolver tanto questões de socialização, de combinações entre os participantes e também raciocínio lógico. Então, faça uma lista, explique um pouco como essas aprendizagens aparecerão no seu brinquedo. Por fim, é importante fazer o que nós chamamos de vender o seu peixe, ou seja, apresentar aqui qual é a importância dessa tua criação. Afinal, você está criando algo original. É importante, então, dizer por que ele é original, o que ele tem aqui de seu, de criação sua, de algo que tu pensou. E por que essa tua criação é importante.
A segunda etapa do nosso projeto é para nós pensarmos em questões mais práticas, basicamente, os materiais que nós iremos envolver. Então, aqui é importante nós pensarmos principalmente na matéria-prima, nas coisas que nós iremos utilizar para a confecção do nosso jogo. Então, aqui eu coloco algumas dicas para vocês. Primeiro, pense em reutilizar materiais que vocês têm. Aquele jogo que de repente tu perdeu alguma peça e tu não consegue mais jogar, mas algumas coisas tu pode reaproveitar. Os peões de um jogo de ludo, por exemplo, antigo que tu não use mais, um tabuleiro de dama, por exemplo, que já esteja desgastado, que tu tenha perdido as peças, mas o tabuleiro ainda é aproveitável, enfim. Além disso, é importante pensar nos custos, num orçamento sobre esse jogo. Mesmo que, nesse momento inicial, você vai confeccionar apenas um exemplar, por exemplo, é importante que você pense que esse seu produto, ele pode fazer sucesso com outras pessoas. Outras pessoas podem querer fazer esse teu mesmo brinquedo em grande escala, para envolver, por exemplo, toda uma turma de estudantes. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar que esse nosso brinquedo, esse nosso material, ele possa ser reproduzido com facilidade. Então, por exemplo, se o teu jogo vai ter que envolver muitas peças de metal, ímãs, por exemplo, alguma coisa assim, vai ser algo muito mais difícil de ser reproduzido, porque são materiais mais difíceis de serem encontrados, materiais mais difíceis de serem pensados em grande escala. Nós, professores, estudantes, nós que estamos lidando com o ambiente escolar, temos que pensar que alguns materiais são mais difíceis de serem adquiridos, principalmente até pela questão financeira, né? Então é sempre bom optarmos pelo nosso clássico EVA, isopor, papelão, materiais assim que são de fácil acesso e que nós podemos utilizar para fazer esse mesmo brinquedo para vários grupos diferentes de estudantes. Por fim, nesse momento inicial em que nós ainda estamos definindo essa matéria-prima, é importante nós pensarmos na relação desses materiais com o nosso público-alvo. Por exemplo, se é para uma faixa etária muito jovem ainda, evitar peças muito pequenas, evitar peças que envolvam pintura, por exemplo, em que a tinta pode sair com facilidade. Pensar em diferentes materiais também pode ser uma forma de envolver públicos com necessidades especiais. Por exemplo, peças em relevo para crianças que têm baixa visão, por exemplo. Então, esses materiais, eles já podem ser uma forma de inclusão, uma forma de diálogo que nós teremos com o nosso público-alvo. Por fim, nessa etapa, ainda podemos pensar sobre os equipamentos específicos que podem ser necessários para o desenvolvimento do nosso brinquedo. A gente vai precisar bastante de um computador, de um programa específico para criar peças, para criar as cartas do nosso jogo. A gente vai precisar de uma impressora específica. Será que a gente vai ter acesso a essa impressora? Será que a gente vai ter acesso a uma oficina, por exemplo, a equipamentos de marcenaria para desenvolver a confecção de peças de madeira, por exemplo? Será que a gente vai ter acesso a um laboratório para poder fazer essas experiências químicas que a gente pensou para o nosso jogo de repente? Enfim, pense então que os nossos processos produtivos, eles podem às vezes envolver equipamentos que nós teremos ou não acesso ao longo da nossa produção. E para a última etapa do nosso projeto, é importante que nós pensemos num passo a passo. Quais serão as ações que nós teremos que fazer para concluir o nosso brinquedo? Nesse sentido, então, essa parte do projeto deve ser uma lista de ações, de etapas que nós devemos cumprir, até com aquela ideia de dar aquele checklist, de ir passo a passo com o que nós teremos que fazer. Então, aqui eu coloquei algumas ações que geralmente são envolvidas em todos os processos de criação. É claro, cada brinquedo vai exigir
ações específicas, processos específicos, mas eu tentei pensar aqui pelo menos em questões, em situações que vão envolver praticamente qualquer tipo de brinquedo pedagógico. Primeiro, evidentemente, a questão da pesquisa. Você vai ter que pesquisar um pouco sobre outros jogos que envolvam a tua proposta, para que tu possa ter novas ideias. A confecção do tabuleiro, das peças, das cartas, enfim, de diferentes coisas que vão envolver o nosso protótipo. E aí entra uma questão importante. Quando nós vamos pensar na nossa produção, nós temos que pensar que, primeiro, antes de fazer aquela versão final pintada, bonitinha, que nós vamos apresentar para o nosso público, nós precisamos fazer um protótipo. Nós temos primeiro que testar o nosso brinquedo. Então, nós temos que pensar primeiro em colocar esse produto em prática, mas na forma de um teste. A fase do teste, então, ela é importante quando a gente vai observar o que pode dar errado nesse nosso brinquedo. Será que essa etapa aqui de compra de cartas, será que a quantidade de cartas que a gente fez para o nosso Uno adaptado, por exemplo, será que é suficiente? Será que eu preciso de mais, de menos peças? Será que o nosso jogo não vai ficar muito longo se tiver toda essa quantidade de peças? Será que ele não vai ficar muito curto se esse tabuleiro tivesse tamanho? Então, a fase de testes é para nós analisarmos essas questões. Por fim, depois da questão dos testes, nós iremos para a confecção definitiva, em que nós teremos, então, todas essas questões já definidas do tamanho, da quantidade de peças, enfim. Chegamos à parte definitiva, com a confecção das nossas cartas, que nós iremos realmente apresentar para o nosso público, com o tabuleiro que a gente vai utilizar já definido, com todo o espaçamento claro, que vai ser utilizado na versão final. A elaboração das regras, deixa essa parte das regras para a parte final. Então, depois que tu fez o teste, tu vai ter uma definição mais clara de quantos turnos deve ter, por exemplo, o teu jogo, quantas peças vão envolver aquele teu brinquedo. Toda brincadeira, ela vai ter um mínimo de regras. Nessa parte das regras, que nós vamos apresentar como nós queremos, como nós pensamos que o nosso público brinque com o nosso brinquedo. Então, todo brinquedo vai ter um manual de instruções, um conjunto de regras. Mas essas regras só ficarão claras no momento final, depois da parte dos testes. E por fim, aquela questão já ali no final, que pode envolver até algumas questões de publicidade, é pensar na embalagem. Por exemplo, quando nós vamos apresentar para o nosso público, nós vamos ter que deslocar esse brinquedo, esse material, de um lugar para o outro. Para um professor, por exemplo, ele deve pensar que ele vai levar esses brinquedos para diferentes salas, para diferentes grupos de estudantes. Então, até essa questão prática da embalagem pode parecer simples, mas ela já vai envolver a tua organização para os teus estudantes. Bom, pessoal, ficamos por aqui então nessa questão do nosso projeto. No próximo vídeo, falaremos sobre diferentes mecânicas e diferentes regras que podem estar presentes em vários tipos de brinquedos. Bons estudos para vocês, até o próximo vídeo, abraço!